meu irmão e minha irmã. Eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, celebrando o 8º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus nos convidava a tirar a trave dos nossos próprios olhos para depois ajudarmos a tirar o cisco do olho de nossos irmãos. Como nós estamos bem próximos da Quaresma, vamos refletir sobre os meios que nós podemos empregar para tirar a trave dos nossos olhos e descobrir primeiramente o que Deus espera e quer de nós, para depois, num segundo momento, ajudarmos as pessoas a chegarem mais perto de Deus também. Vamos refletir. Vou dividir a minha reflexão aqui em 2 grandes pontos, para depois, lá na conclusão, sugerir um exercício bem prático para nós que estamos aí para entrar na Quaresma. Então, os 2 pontos da minha reflexão são o seguinte. Primeiro, quais são as traves que estão cegando os nossos olhos? E segundo, como é que podemos tirar essas traves da nossa visão? Bem, eu colocaria como 2 grandes categorias de traves para os olhos da nossa fé. São elas a inconsciência e a insensibilidade. A inconsciência diz respeito aos nossos saberes, é uma dimensão de conhecimento. E a insensibilidade diz respeito aos nossos afetos, é uma dimensão mais do coração. Há um princípio em ciências, especialmente nas ciências pedagógicas e psicológicas, que diz assim: todo agir é correspondente a um certo modo de compreender as coisas. Em termos mais ilustrativos, nossas mãos agem a partir do que os nossos olhos são capazes de enxergar. O fazer nasce da percepção das coisas. Bem, se nós percebemos o mundo, por exemplo, com uma chave mais positiva, percebemos possibilidades, horizontes, chances, o nosso agir será correspondente a isso, tende a corresponder a isso. Vamos procurar ter iniciativas com esperança, vamos encontrar as brechas e os caminhos que dão saídas para os nossos problemas. Em compensação, se os nossos olhos só veem as coisas difíceis, as tristezas, as dores, ficamos cabisbaixos e desanimados. E não agimos bem porque nossos olhos estão sempre baixos. Veja, é um exemplo bem simples de como o olhar afeta o agir. Um segundo exemplo, bem concreto do nosso cotidiano, é o da educação. Pais e professores que têm uma compreensão maior do ser humano, dos processos de desenvolvimento humano, geralmente são os pais e mães que se destacam. Enquanto aqueles uns que querem apressar os processos das crianças ou dos alunos, que forçam a barra quando as crianças ou os alunos não têm condição de oferecer o que eles esperam, esses acabam virando crápulas ou, no mínimo, incompetentes. Parece que lhes falta as condições necessárias para exercer a missão que lhes foi confiada. Quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, percebemos que o agir de Jesus era sempre motivado por um certo modo de ele olhar as coisas. Os textos bíblicos, com frequência, usam essa expressão. Ele viu e moveu-se de compaixão. E depois disso, ele realizava alguma obra. Por exemplo, na multiplicação dos pães, quando ele vê o povo que tem fome, e é como ovelhas que não têm pastor, diz o texto bíblico. Ou então, quando ele conta a parábola do bom samaritano, que no fundo é uma ilustração da boa nova do Evangelho, em que o samaritano vê, se move de compaixão e vai na direção daquele homem que está caído na estrada, meio morto. O Evangelho de Jesus, que é feito para mudarmos as nossas ações, ele serve, antes de mais nada, para converter nossa capacidade de
olhar as coisas. E ao revermos o mundo e a nós mesmos, também repaginamos, reinventamos o nosso modo de proceder. Então, estou dizendo isso porque a primeira trave que nos impede de perceber as coisas, que nos faz cegos, é a ignorância. Há uma diferença técnica entre ignorância e nesciência. A ignorância é não saber o que precisa ser sabido. Por exemplo, um pai ou um professor não saber lidar com a faixa etária do seu filho ou do seu aluno. Ele precisa procurar compreender um pouco sobre o horizonte de idade e de etapa que está aquela criança, ou aquele adolescente ou adulto, para que ele possa ajudar melhor. Se ele ignora isso, ele vai agir mal. Falta a ele um conhecimento fundamental. Isso é ignorância. E por isso nós temos nas obras de misericórdia espirituais uma obra que diz: ensinar os ignorantes. É que a palavra para nós ganhou um significado pejorativo. Quando dizemos que alguém é ignorante, queremos dizer que essa pessoa é estúpida, ou que essa pessoa é bruta, ou que essa pessoa age mal. Mas, na verdade, ignorante é isso, aquele que não sabe o que deveria ser sabido. É diferente do nécio. A nesciência é uma falta de ciência, uma falta de compreensão, mas de coisas que não são fundamentais para o cotidiano, para o viver. Não é que sejam desimportantes, mas no conjunto da vida elas não são centrais. Assim, não é todo mundo precisa saber aquilo, que precisa saber aquilo. Um exemplo, grande parte de nós não entende nada de astronomia e, no entanto, nós estamos aqui no planeta Terra flutuando no meio de um universo de proporções infinitas. Mal conseguimos calcular a grandeza de tudo isso. Estamos aqui. As estrelas estão não tão longe de nós assim. Os outros planetas, as diversas galáxias. E a gente não sabe disso e vive. Porque é um conhecimento muito específico, que poderá, em algum momento, se desenvolver de tal modo que ajude a viver bem e a viver melhor, mas há pessoas que nunca saberão de astronomia e viverão bem e santamente. Isso é a nesciência. Não saber disso é ser um nécio. Então, a primeira trave que a gente precisa tirar dos olhos é a da ignorância. E para isso a gente precisa conhecer mais a nossa própria religião, porque a gente está falando aqui de olhar da fé. Então, para destravar o olhar da fé, é preciso conhecer as coisas da fé. E o segundo caso, a segunda trave, é a insensibilidade. E ela é pior do que a ignorância. Porque há pessoas que são ignorantes, mas elas têm um certo feeling, uma percepção de mundo, de humanidade, até de religiosidade, e procedem conforme essa percepção sensível das coisas. E esse tipo de pessoa, geralmente, são pessoas que se destacam por terem um bom coração, por serem pessoas compassivas, fraternas. São realmente assim luminares na escuridão da nossa vida. Gente, inclusive, muito rude, sem escolarização, gente de roça, gente que nunca teve chances de frequentar a alta cultura desenvolvida pelo ser humano, mas que, no entanto, tem um coração profundamente humano. Um coração de carne como o coração de Jesus, Verbo encarnado de Deus. Aqui vale ressaltar o seguinte: São Francisco de Assis dizia que os mais simples devem aprender dos mais sábios o que é preciso conhecer e crer, mas os mais sábios devem aprender dos simples como eles devem viver. São as pessoas simples a grande escola da nossa fé. E elas o são por causa, sobretudo, de sua sensibilidade. Se nós olhamos na história universal, percebemos que as grandes guerras, especialmente as guerras do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aquele clima todo da chamada Guerra Fria, foram guerras assim científicas, especializadas, com gente muito inteligente à frente.
Veja que a inteligência não impede de fazer guerra, a sensibilidade sim. E nessa semana que passou, nós vimos 2 países entrando em guerra, a Rússia e a Ucrânia. E quando vemos uma coisa dessa e observamos quem está à frente desses países, a cúpula dos governantes e daqueles que são os mais diretamente envolvidos na condução daquele país, quanta gente inteligente, quanta gente bem formada, quanta gente culta, e, no entanto, fazendo guerra. Porque a inteligência não impede a cegueira do coração. Às vezes, a inteligência pode ser até uma outra trave para a sensibilidade. Então, mais importante do que procurar a consciência, é fundamental procurá-la, mas numa ordem de prioridades é procurar a sensibilidade, a sensibilização do coração. E toda a vida cristã, no fundo, é um grande caminho para tornar o nosso coração de pedra num coração de carne. Vencer as tendências internas que o pecado faz com que a gente tenha, né? O pecado nos inclina a certas tendências e procurar ter um coração mais semelhante ao de Jesus. Bem, mas como que a gente pode então superar essas 2 traves, arrancá-las e ver as coisas com os olhos da fé, um pouco mais com os olhos de Deus, do Evangelho, e desse modo transformar a nós mesmos e fazer bem para todo mundo que está perto de nós? Aqui eu sugiro um exercício espiritual chamado Exame Espiritual de Vida. Nós conhecemos o clássico exame de consciência, que nada mais é do que uma avaliação, uma autoavaliação da nossa vida moral, nossas intenções, nossas ações, nossas omissões. Então está ligado com as nossas práticas ou não práticas. Agora, o exame espiritual de vida não é uma análise moral, nem do meu agir. Ele é uma análise espiritual do agir de Deus na minha vida. Então eu procuro entender, pelo exame espiritual, o que Deus está mexendo em mim. Olhando para os meus pensamentos e para os meus sentimentos, eu tento compreender o que Deus está me falando, para onde Ele está me conduzindo, o que Ele está me pedindo. Uso aqui uma metáfora para ilustrar isso. Imagine que um pescador vá até a beira de um lago para pescar os seus peixes. Quando ele chega lá, o lago está um pouco agitado. E se ele ficar ali com os pés na beira do lago, andando de um lado para o outro, ele vai atrapalhar a pescaria, porque os peixes se assustam com aquela movimentação. Então o que ele tem que fazer? Ele se senta, espera um pouco que o lago fique mais tranquilo, não fica agitando as águas e joga a isca. Então, o primeiro passo para a gente perceber o que Deus está fazendo em nós, para fazer o exame espiritual, é nos acalmarmos. Tirar um tempo para o silêncio, se possível ir numa igreja, na capela do Santíssimo, ficar lá um tempo, uns 5, 10 minutos, assim, só existindo. Não precisa falar nada, não precisa fazer nada, só tranquilizar o lago da nossa alma. Tirar um pouco aquela agitação que faz parte do fluxo do nosso cotidiano. Depois disso, jogada a rede, vamos começar a observar. Jogamos a rede ou então a varinha, né? A isca. Vamos começar a observar o que tem dentro de mim. Quais os pensamentos e os sentimentos estão nadando dentro de mim, como os peixes de um lago. E na medida em que eu fico ali naquela tranquilidade, com a isca lançada ou a rede, chega um dado momento em que eu percebo que há movimentação na água e se eu puxar a rede ou a linha, eu pego o peixe. Então eu vejo o meu sentimento, eu vejo o meu pensamento, eu começo a dar nome para eles. Por exemplo, a gente costuma dizer expressões assim, eu não sei o que eu estou sentindo hoje, não estou me sentindo bem, mas não sei o que eu estou sentindo. Eu estou com muita raiva de fulano, mas eu não sei por que eu estou com raiva dele. Então a gente tem um sentimento vago, ou um pensamento vago, e não sabe o que é. O que é isso? A gente sabe que tem peixe no lago, mas não sabe qual peixe que é. Para ver o peixe, para dar nome para o peixe, a gente se acalma. E depois o peixe pula da água. A gente puxa ele da água. A gente
enreda ele na nossa rede de pesca. E a gente vai olhar os peixes nos olhos. Quando você vai comprar peixe em mercado, dizem que um dos critérios usados, né, é que o peixe tem que ter um olho brilhante, porque ele é um peixe fresco. E quando o olho é opaco, ele representa que o peixe já não está fresco, é um peixe velho ou estragado, ou enfim, pelo menos já não é mais a mesma qualidade de antes. Na nossa vida interior é desse jeito. Nós temos peixes que nadam dentro de nós, que têm olhos brilhantes, vívidos, são peixes vivos. E nós temos também dentro de nós peixes mortos, peixes zumbi, que na verdade eles são morte que parece vida, mas os olhos são opacos. E como é que eu sei se é peixe vivo ou se é peixe morto? Ambos nadam dentro de mim, pelo brilho dos olhos. Então eu preciso olhar no olho do meu sentimento, no olho do meu pensamento, para identificar se ele é bom e me leva para as coisas boas, ou se ele é ruim e me leva para as coisas ruins. E daí vem o terceiro passo. Já acalmei o meu lago, já consegui pescar alguns peixes e olhar nos olhos deles. Agora eu vou devolver esses peixes para o lago da minha alma e vou segui-los. O peixe de olho vivo, o peixe vivo, ele vai me indicar os caminhos de Deus. São os sentimentos que Deus põe dentro de mim. São as inclinações que Deus vai provocando dentro de mim, os movimentos da alma. E eu vou olhar os peixes maus para não me deixar enredar por eles, porque eles me conduzem para longe de Deus. Então os cardumes nadam em direções opostas e por isso a gente tem que descobrir que tipo de peixe e para onde ele está nos levando. Porque senão a gente segue peixe de olho opaco. Então, assim, o exame espiritual consiste em perceber o que está acontecendo dentro de nós, não só os pensamentos, mas sobretudo os sentimentos, e seguir os sentimentos bons, que são vivos e que nos levam para a vida, que nos aproximam de Deus, que nos fazem ser melhores, que nos provocam a conversão. E quando a gente faz isso, a gente tira as traves dos olhos e não vai mais viver naquele sentimento opaco, generalizante, que diz, eu tô mal, mas não sei porquê, eu quero, mas não sei porquê. Mas a gente começa a dar nome. E quando a gente dá nome para este agir de Deus no coração da gente, a gente sabe qual o caminho melhor é preciso tomar. Então, assim, as portas da quaresma, o que eu recomendo é que antes de fazer o exame de consciência para se confessar, é que você faça um bom exame espiritual, perguntando-se, onde Deus quer me levar? Nós estamos começando mais uma semana e o que eu quero propor para vocês é o seguinte exercício, que se preparando aí para a quaresma, antes de você escolher qual é a penitência que você vai fazer, que você investigue, examine a sua vida espiritual e perceba para onde Deus quer te conduzir. Por que isso? Para que na hora que você escolher a sua penitência, ela seja correspondente àquilo que Deus está pedindo de você. É muito comum na quaresma agora que as pessoas façam quaresma de comida, né? Quaresma de refrigerante, quaresma de doce. É virtuoso até, não é ruim. Mas pense, se por exemplo Deus está querendo te conduzir a mais tempo de oração, você não comer doce ou comer doce não afeta necessariamente o seu tempo de oração. Às vezes é melhor fazer um jejum de tempo no celular, na rede social para rezar, do que parar de comer chocolate. Uma das coisas que a gente erra muito no tempo da quaresma é isso. A gente escolhe penitências que não estão na mesma direção de onde naquele momento da vida Deus quer nos conduzir. Então, se a sua questão maior é a gula, faz sentido penitências de alimento, sacrifícios alimentares. Mas se o seu problema não é a gula, se o seu problema é a inveja, o orgulho, a vaidade, o que quer que seja, então faça uma penitência que ajude você a vencer isso. Agora, você só vai perceber isso quando você tirar a trave do seu olho. E por isso eu sugiro, faça um bom exame espiritual antes de escolher sua penitência. Espero que essa reflexão tenha te ajudado. Se te ajudou, repasse
outras pessoas podem se beneficiar. Um grande abraço para você, te desejo uma excelente semana e um bom início de quaresma. Deus abençoe, até mais, pessoal.